E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Pedro Bonifácio. Bem-vindo de volta ao Almo, estagiário. Hoje vamos ver aqui a questão de algumas vistorias de entrega de imóvel novo. Aqui já atrás de mim já tem umas marcações aqui, uns detalhes de pintura. E vou mostrar para vocês como que a gente vistoria alguns pontos aqui do apartamento para ter atenção. Você vai comprar sua casa, seu apartamento novo. Fique atento e bora lá. Então aqui verificando a questão dos pisos, né? Aqui a gente vendo as quinas das peças de porcelanato. A gente verifica batendo aqui. Então, as peças estão bem coesas aqui, bem assentadas. Um ponto importante, não sei se essa distância está dando para enxergar, mas os rejuntos também que eu tinha avisado no outro corte ali. Uma sujeirinha aqui de gesso, que tem que pedir para limpar. Aqui nesse caso aqui desse cômodo, é mais os rejuntos que estão dando uma diferencinha. Alguma pecinha ou outra que está arranhada, essa marcação, não quer dizer que tá oca. Outro ponto que dá do outro jeito, né, que dá pra gente ver também. Com esse bastãozinho aqui, ó, onde tem uma pontinha metálica. Então, além de não só batendo aqui nas quinas e no centro, mas com esse bastão aqui, a boca ficar agachando. E ele rende muito serviço. Além de fazer em pé, também pode ser feito passando o bastão aqui. No simples passar do bastão, onde é o ponto oco, você vai escutar um som mais cavo na hora de passar de um lado para o outro. E se chegar numa peça que está oca na esquina ou no centro dela, dá para perceber. Verificar se o piso está com oco, pelo esse teste de percussão. Aqui no caso eu estou usando esse bastãozinho aqui da China, com a ponta metálica. Aqui dá para ver dá para escutar o barulho oco desse lâmpada. Como é que a gente faz esse sai a percussão? Uma peça toda aqui, a gente vem batendo nas quinas dela, aí que o som tá bem conciso. Quando chega no meio aqui, ó, o ponto aqui tá outro. Então a gente verifica as quinas e o meio da peça. Ele tá bem oco aqui, ó, diferença de som. Então essa peça aqui tem que ser trocada. Aqui um rodapé que eu já vi que estava marcado aqui também. A diferença. Aí pega um que tá certinho, ó, bem assentado aqui, por exemplo. A diferença que dá. Também assim, por causa de questão de dilatação térmica, alguma coisa. Tá vendo que a parte, essa tinta aqui entrou pra cima dele, que eu tava vendo, já tá toda trincada. Pode ser isso ou não, dependendo se a fachada pegar muito sol, pode ser um dos causadores disso aqui, beleza? Outra coisa também que é um pouco meio besta aos olhos das pessoas, mas aqui ó, o rejunte, principalmente apartamento que está fechado há muito tempo, apartamento de estoque, ele vai dando uma diferença aqui, ó, pega uma sujeira, uma diferença de cor, alguma coisa. Às vezes isso aqui é até uma falha no rejunte, um buraquinho, então aqui a sala não vai ter tanto problema, mas olha aqui, dá pra ver a sujeira dos rejuntos, o desgaste. Então isso aqui assim, na hora de vender, fica bastante feio, né? Chegar e dá pra ver essas manchas no rejunte. Mas, principalmente se tiver buraquinho nele, ou alguma trinca, alguma coisa, alguma falha. Aqui tem uma trincazinha. Então se for em área molhada, isso aqui pode acabar gerando uma patologia. E acabar infiltrando e vazando pro andar de baixo, né? Acaba gerando um problema aí sério para todos. Principalmente aqui também, ó, esses rejuntos entre o rodapé e o piso. Tá vendo? Então, esse aqui tá até mais fundo. Entra água, infiltra, às vezes solta essa peça aqui, entra para debaixo, tiver uma trinca na laje, a água desce, acaba com o forro do apartamento de baixo e os custos arcados aí serão todos do futuro proprietário do imóvel. Já esse caso aqui, ó, essa peça aqui tá arranhada, não chega a ser um quebrado, não é apenas um arranhão, então também é uma peça boa de pedir para trocar. Além disso, os rejuntos também, ó, vou pegar um pão agora colocar agachado aqui, e ó, guarda os rodapés, questão dos rejuntos ali, ó, tá dando bem danificados ali, a gente já vai pedir para corrigir também. Outro ensaio importante aqui, principalmente em área molhada, para ver a queda. Ou a gente joga água, ou joga bolinha de gude, para ver
se a queda realmente está empurrada. Muitos caras a gente pega e a queda tá indo contrária ao ralo. Vou jogar contra ele aqui pra ver, ó. Então, essa queda aqui tá beleza. Ó, vou fazer um teste aqui nesse aqui agora também. Você pode ver que as bolinhas não foram todas pro ralo. Dá pra sentir aqui, ó, que essas últimas peças aqui levantaram. A água não ficou empoçada aqui no fundo e empurraram, mas acabou que a queda aqui, ó, principalmente nessa última peça, tá vindo aqui pro meio do box. Então, quer dizer que aqui vai ficar empoçada a água aqui nessa região. Então, isso é um ponto de atenção. Às vezes, por causa de dessas pecinhas aqui, final, que essas duas aqui estão mais altas, essa aqui, pra nivelar com essas outras aqui, ela baixou e ficou mais fundo aqui nessa região. Então, dá pra ver que as bolinhas, em vez de vir a queda aqui pro ralo, tá voltando pra trás. Então dá até pra sentir aqui na mão, ó, que as peças estão caindo aqui pro centro, certinho, né? E era pra vir a queda final pra cá. Mas acabou parando aqui por causa dessas peças aqui, principalmente no fundo. Outro ponto de atenção, principalmente em quinas aqui de pilar, parede, dá pra ver aqui, ó, a barriga que deu aqui, ó. Seguindo meu dedo aqui, ó, pra ver que deu uma barriguinha aqui. E aqui em cima deu outra barriguinha aqui. Então, às vezes coloca um móvel, alguma coisa, ele não assenta aqui certinho, porque pega naquela barriga, fica um vãozinho aqui, alguma coisa, ou bota um móvel retinho nessa região aqui. Isso aqui destaca bastante. Então, é a questão apenas de ter lixado a massa aqui. Se tivesse lixado um pouquinho nesse canto todo aqui, tinha ficado certinho. Então, aqui, pessoal, outra coisa, ó. Esse dá pra ver aqui a diferença de cor aqui, ó, da tinta. Que foi feita aqui, ó, na quina aqui, entre a parede e o teto. Dá pra ver aqui que a cor da tinta, às vezes uma tinta mais antiga. Isso tá meio ruim de ver aqui no vídeo, mas dá pra ver a diferença de coloração, ó. O pessoal veio e pintou a parede aqui, o teto, e não fez as quinas, os requadrozinhos aqui das quinas com pincel, entendeu? Então, isso aqui às vezes, na hora de vistoria alguma coisa, às vezes não, principalmente em vistoria a gente pede, tá desfocado aqui, a gente pede pra pintar, geralmente compro todo de novo antes de vender. Então quando vocês for comprar aí, por algum caso, não conseguir um engenheiro para fazer vistoria, se atente a esses detalhes, principalmente para pedir para pintar de novo, porque isso aqui, essa diferença aqui não sai, né? No caso seria pintar tudo, porque se vir agora também só passando aqui, dependendo da idade que dá essa tinta aqui já dá uma diferença de cor que é difícil fazer bater. Então, o certo era vir pintar tudo, as paredes, e o teto aqui, na verdade, no caso é a mesma cor, então pintaria tudo novamente. Um ponto de atenção também, ó, aqui tá bem em cima lá, vai chegando no teto, uma trinca aqui, principalmente no rebaixo aqui desse forro, com a cerâmica aqui em cima lá, não sei se vai dar pra ver direito, mas a trinca aqui, ó, ela todinha aqui nessa região, e lá em cima ela abriu aqui no gesso. Outra fissurazinha aqui, ó. Essa aqui tá bem fininha, fica uma fissurazinha de reboco, ó, 0,1. Uma do lado aqui que um pouco menos de 0,5 milímetros. Você vê que ela sobe aqui, acompanha, vem até o acabamento aqui do interruptor. Continua subindo. Esse aqui pode ser um recalquezinho de algum lado que deu da ziga, ou só do reboco, né? Pela questão da trinca tá bem fininha, aí de longe acaba que nem dá pra ver direito. Só uma trinquinha de reboco aí, ou possivelmente, não dá pra afirmar aqui agora de cara, mas parece que é só reboco. Mas é importante dar uma olhada, acompanhar se elas vão abrir ou não, né? Vou mostrar um ensaio depois, como é que acompanha a abertura dessas trincas aqui, pra ver se tá abrindo ou não. Se não, a gente só abre, faz o tratamento, recupera, pinta de novo e tá beleza. A coisa que eu queria mostrar das paredes aqui, a parede desse banheiro aqui, tamanho da trinca, também que o pessoal tratou, as trincas aqui abriram e trataram ela, porém a gente vem aqui com um fissurômetro, né? Eu devia ter não só tratado, como terminar de fechar. Então tá aqui na casa de 0,3, 0,35 milímetros. Aqui pra cima tá um pouquinho maior, na casa de
quase 1 milímetro aqui. Então tem que ficar atento a isso aqui na hora da vistoria, beleza? Outro item importante aqui de se olhar, principalmente porta de madeira, que tem encontro com banheiro ou área molhada, se a folha não está soltando, que no caso é questão de umidade ou a porta já veio assim de fábrica. Então, dependendo da porta, essa aqui é a porta pronta, às vezes só troca o laminado, uma coisa assim. Hoje, geralmente, a gente pede para trocar a folha da porta inteira. Bom, mostrando agora o esquadria, esse aqui é o esquadria aqui da janela. Dá pra ver que essa abertura aqui de ventilação tá vendo? Tá amassada. Olha o vão que tá fazendo aqui. Além disso aqui o acabamento tá, parece uma cola PU, alguma coisa, no silicone, né? Para encalafetando aqui, vazou e não limpou, tem que dar uma limpada. Sujeira aqui, mesma coisa. A gente verifica a abertura dela se ela tá abrindo, correndo bem com os dois lados. Isso aqui tá tranquilo. Verifica se não tá amassado aqui o acabamento dela aqui, em nenhum dos lados. Isso aqui também é uma questão mais do PU naquela calafetação que pegou um pouquinho aqui na sujeira. Aproveitando aqui, ó, já apareceu. Vocês para ver as trincas aqui das emendas. Uma verificada nisso. A laje técnica aqui, o piso. Não dá para ver que tá um trincadinho aqui. Bastante trincado aqui nessa região. Um acabamentozinho ali caiu também. E é isso, guarda-corpo, questão de guarda-corpo, vamos dar uma olhada. Essa aqui é a laje técnica, uma entrada aqui para verificada. E dos demais também. Outro ponto de atenção aqui, ó, dá pra ver aqui no acabamento. Esse parafusinho tudo aqui, ó, esse aqui saiu, caiu, sei lá, achei ele no chão aqui. Então, parafusinho. Esse, no caso, nem é o parafuso. Era um rebite que eu tinha colocado aqui, às vezes saiu o parafuso, perdeu. Vieram colocar um rebite, o rebite caiu também, então tá solto aqui, ó. Mais um ponto de atenção aí nas esquadrias. Galera, aqui no caso do quadro de energia, é bom a gente dar uma verificada se os disjuntores estão todos identificados. Então aqui, na numeração dele, tem aqui onde é cada área, tudo. Uma coisa que não dá pra ver, pra gente testar, é a questão de disjuntor, se realmente está identificado. O disjuntor que está numerado aqui está certinho com o ambiente, porque nesse apartamento ainda não foi ligada a energia. Então, não dá pra ver essa questão. Porém, qualquer coisa, quando ligar a energia e tiver algum problema, alguma coisa trocada, é considerado um vício oculto. E de todo jeito, a construtora que entregou tem responsabilidade depois desses vícios ocultos que não foram vistos na vistoria. Então, pessoal, nesse outro apartamento aqui, na mesma torre, porém diferente do outro, a questão do quadro, aqui já tem o geral e o DR que ele já identificou, no outro ficou faltando. Os demais tem identificado igual, seguindo aqui o quadrozinho de informação por ambiente. Mas só para mostrar, né, que às vezes o cliente que está comprando não conhece muito uma coisa, então às vezes ou não tem informação do disjuntor o que é, ou às vezes pode estar trocado. Então, às vezes no caso de incêndio, acidente, alguma coisa, a pessoa vir aqui para desligar as pressas, às vezes a desligação conta alguma coisa, pode ser, se tiver trocado, a situação pode acabar ficando pior, né? Outro ponto importante de verificar aqui, ó, principalmente no interruptor, ó, ele tá bem duro aqui, ó. Então esse aqui tá bem mais folgado que esse aqui, ó, tá duro, acionar, então isso aqui também tem que ser pedido para ser revisto. Ou para trocar o interruptor aqui, ou às vezes essa limpeza, às vezes tá sujeira, empenhada aqui. Então é mais um ponto de atenção. Bom, a questão das tomadas aqui também, é bom sempre estar verificado aqui. Puxa, ó, a tomada saiu todinha, não tá sentada. A caixinha. Eita. Então essa aqui já é um problema. Vamos voltar ela aqui quietinha. Vamos pegar outra aqui de exemplo que eu queria mostrar. Consegui aqui tirar acabamento dessa tomada aqui, também rentezinho. É bom sempre estar verificando ali, ó, questão dos terminal, se vocês estão bem presos ou não. No caso, se a energia estiver ligada, ó, tá preso.
Isso, não saiu, beleza. Se a energia estiver ligada, verifique quem está desligado antes de dar uma verificada nessas fiações. E os acabamentos também. Então é isso. Além disso, a gente olha aqui, ó. Tem ponto de tomada, que no caso vai ser o interfone, né? Mas não colocou nenhuma caixinha, acabamento nem nada. Outra coisa importante de se olhar é a questão do nivelamento dos acabamentos, tanto disjuntor como das tomadas. Tá até dando um espacinho aqui. Mas é bom olhar tudo por questão de nivelado. Esse aqui parece que não. Esse aqui tá um pouquinho desnivelado. Esse aqui não, tá beleza. Tem um aqui no quarto aqui que dá pra ver. Nesse quarto aqui, esse disjuntor aqui tá um pouquinho desnivelado. Esse tomadinha tá bastante desnivelado, tanto horizontalmente como verticalmente. Aqui. Então esse aqui, na hora de colocar um móvel, alguma coisa, dá pra ver de longe esse desnível. Fica bastante torto em relação aos móveis. Colocar uma cabeceira de cama retinha, alguma coisa, olha as tomadas, dá pra ver de longe que tá torta. Outro ponto de atenção aqui, ó, eu vou te mostrar aqui também, aqui do lado do vaso, aqui ó, chuveiro, como é que a pessoa chega para instalar um chuveiro e o ponto de água tá jeito, né? Tá fundo aqui na cerâmica, ó, e tá cheio de massa, então é uma coisa difícil, né? Então fiquem atentos aí, principalmente você construtor aí, para evitar esse tipo de coisa e ter que voltar na obra só por causa de um ponto de água desse. Aqui ó, tanques e pias, é bom a gente sempre estar verificando. Deixa eu correr uma água, pra ver se não vaza aqui no sifão ou na parede, às vezes pode vazar aqui. Os banheiros também, vai fazer isso. Abrir tudo. Aproveitar que o ralo aqui é bom sempre estar verificando se está bem assentado aqui. Fica até demais. Não entortado aqui. O acabamento entrou forçado, mas vou tentar abrir aqui para a gente dar uma olhada. Abrindo aqui o ralo, é bom sempre estar verificado. Lá dentro se não tem muita sujeira, se não está entupido. Esse acabamentozinho aqui, verifique se está realmente chumbado. Eu já peguei ele totalmente solto já em outras vistorias. Então é bom dar essa olhada. Bom, aqui também testando aqui a parte de baixo, deixa encher a água lá e verifica se não tem nenhum vazamento aqui, somente aqui, no sifão. Na parede aqui, pode ser que tenha vazamento. Deixa descer aqui um pouco de água para encher o sifão, tudo. Ver se não tem nada vazando. Isso aqui tá tranquilo. Um vaso sanitário aqui. Descarga. Verificado aqui principalmente na tomada de água dele aqui, se não tá vazando, no pé dele aqui. Se não tem, aqui na caixa aqui, a ligação da caixa. Outra coisa importante também, é um ponto de água aqui, ó, cheio de massa, alguma coisa, então tenha atenção na hora de fazer a vistoria. Se você está construindo, se a obra é sua, se está apenas historiando, então esses pontos que na hora que o cliente vem para instalar alguma coisa aqui, ó, às vezes tem dificuldade de acessar esse ponto, então às vezes ele acaba chamando a construtora só por causa de um pontozinho de água que tá um pouquinho de massa, né, ele não tira isso aí. Então são coisas pequenas, mas que acaba gerando uma dorzinha de cabeça aí. Aqui ó pessoal, um ponto aqui, tem vazamento, ó, tá o tanto de água que vazou aqui. Aqui ó. De água. Olha aqui pra vocês terem uma noção aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a gota d'água aqui. Deixa eu abrir e deixar.
aqui na parede ali, ó. E na alimentação aqui também, ó. Aí vazando, aqui na alimentação, vazando lá no pé dela. Aí, ó, vazando lá, correndo, vazando aqui também. Tanto de água vazando aqui. Bom, então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo breve aqui, alguns pontos de atenção na hora da vistoria de entrega do imóvel novo. Então você que vai comprar sua casa, você construtor ou você engenheiro que está fazendo vistoria, tenha atento principalmente a esses pontos, pequenos detalhes que fazem a diferença na hora de fazer a vistoria, mostrar para o cliente, né? Mostrar a importância da engenharia, não só questão de revestimento, o acabamento, pintura, que é uma coisa visível que bate o olho e vê, mas principalmente questão de algum vício oculto, principalmente parte elétrica, né? No caso aqui não está a energia ligada, então lâmpada, tomada, isso aí não dá para testar, mas questão de água, atenção que deve ser chamada para o cliente, principalmente questão de rejunte em área molhada, pode estar trincado, pode estar falhando, né, com alguns buraquinhos, falhas, ou às vezes uma maquininha, alguma coisa, o rejunte na hora de fazer pode ter, né, tá na garrafa ali pulado, às vezes uma maquininha fica sem rejunte, então isso é um ponto de atenção, deve ser chamado para o cliente, né, principalmente para ele acompanhar durante o dia a dia, depois mudar e tal, para evitar infiltrações, né, não só afetando no caso aqui, o apartamento de baixo, mas também evitando mofo em parede, alguma coisa, que pode trazer também até um risco de saúde, né, se tiver criança, alguma coisa, parede às vezes mofa, alguma coisa, não só tira o revestimento, ou estraga a pintura, sai a massa, mas o bolor ali pode, né, causar algum tipo de alergia, principalmente crianças ou pessoas com imunidade mais baixa. Então, lembre-se, né, desses pontos aí principais, deve ser visto uma vistoria de entrega de imóvel novo. Toda semana estamos soltando vídeos aqui sobre alguma área da engenharia para te ajudar melhor na sua fase de projetos, orçamentação, construção e entrega desses imóveis, para que você tenha sempre excelentes vendas e diminua cada vez mais o pós-obra.